do culto. Meu convidado, minha convidada de todas as manhãs, abrindo mais uma semana, a última semana, né, do mês de outubro, ó, já foi outubro embora, acabou. Hoje é 27, né? 28, 29, 30, tá aí, acabou. Esse mês quanto é esse mês? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 31, né? Então, esse mês é 31, já acabou. Final de semana, nós já estaremos entrando em novembro, final do ano. E esse mundo, cada dia mais de ponta cabeça, né? Só o Senhor mesmo para nos ajudar. Quem não tem o Senhor está à deriva, completamente abandonado, largado, e está inimigo de Deus. Isso não sou eu que estou determinando, não sou eu que estou julgando, não é nada disso. Né? Infelizmente, os incautos usam que a gente julga. Não, nós estamos falando aquilo que está na Bíblia. A Bíblia diz em Romanos que quem continua no pecado é inimigo de Deus. Quem peca não se arrepende, quem não está em Cristo Jesus, o que a Bíblia fala desta multidão de pessoas é que são inimigos de Deus. Hoje, por exemplo, eu estava vendo aí um sujeito aí que se diz, bom, enfim, estava expulsando o demônio num presídio. Então, o que a gente precisa entender é que mais importante do que expulsar um demônio é fazer com que as pessoas creiam em Jesus. Porque o demônio volta se a pessoa não crer em Jesus. Agora, se ele entregar a vida para Jesus, o demônio não entra mais, nunca mais na vida dessa pessoa. Então, muita gente se engana. Acha bonito, acha maravilhoso poder expulsar demônio. Lendo a Bíblia e buscando entendimento bíblico, melhor é pregar o Evangelho e as pessoas se converterem, porque aí o demônio sai ele vai embora, não fica na vida, não fica. Se a pessoa tem um demônio na vida dela, é porque ela não é de Jesus. É simples assim. Então não se empolgue, não ache essas coisas que os homens acham maravilhosas, né? Expulsar um demônio, a pessoa está toda torta lá, falando, não sei o que lá. As pessoas ficam impressionadas. Olha, o demônio foi embora, o cara está liberto, a mulher está liberta. Está liberta, mas se não entregar a vida para Jesus, voltará a ser prisioneiro novamente. É uma questão óbvia, uma questão clara na Bíblia. Não se impressione. Deus e Todo-Poderoso Pai, recebe-nos nesta manhã como adoradores. Queremos iniciar esta semana te adorando, te exaltando, te glorificando, te engrandecendo,
O Senhor é bom. O Senhor é a nossa bendita esperança. Fala conosco. Nossos ouvidos estão abertos para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é pura, santa e verdadeira. Livra-nos, Senhor, da mentira. E fala conosco. Esta é minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui importante, eu diria importantíssimo. Eu não sou contra nada, a não ser aquilo que a Bíblia diz que ela é contra. Eu sou contra também. Não adianta sapatear, né? Ameaçar, não adianta nada. Sou contra e pronto, tá bom? Então nós vamos falar da inteligência artificial hoje. Por que você não é contra? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Naquele tempo, quem é que iria imaginar, né, Jaico, que existe inteligência artificial? Nem naquele tempo. Se a gente voltar aí 5 anos atrás, 5 anos, volta a 2020. Quem é que ia acreditar, né? Se alguém falasse, olha, tem uma loucura aí da tal da inteligência artificial, que você faz pergunta e eles respondem. Sobre a Bíblia, está cheio de pastor fazendo pregação usando a inteligência artificial. Eu não sou contra. Até porque ajuda muito, né? O problema da inteligência, eu acho que se você é jovem, né, e quer aprender, estudar inteligência artificial, eu acho que você deve fazer isso mesmo. Tem que aprender, só que a gente precisa sempre estar com um olho no gato e outro no peixe. Não adianta você só olhar para o gato. Você tem que olhar para o peixe e para o gato. E a inteligência artificial, levando para a questão teológica, bíblica, eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer, por favor, e você tem toda a liberdade para questionar. Seja aqui ao vivo, pelo Facebook, seja pelo meu particular, WhatsApp, seja no grupo, pode questionar. É claro que se você perguntar agora no meu Zap, eu não vou conseguir responder. Nem no grupo eu vou conseguir responder. Mas pode perguntar, depois eu respondo. Você sabe que o diabo usa tudo para causar confusão. E tem homens, quando eu digo homens e mulheres que são serviçais de Satanás. Eu sou um serviçal do Deus eterno. Eu sou um servo do Deus único e verdadeiro, Pai do Cristo Jesus. Mas existem pessoas que servem a Satã. Se você duvida disso, você infelizmente está duvidando de algo real. Real no sentido que existe mesmo. Então, o diabo já está usando a inteligência artificial, que é um negócio legal, bacana,
útil. O diabo já está usando isso daí para causar confusão. Claro, é o que ele faz. Ele quer causar confusão mesmo, né? Ele vai através, e isso é uma coisa muito sutil, por causa disso que a gente precisa estar sempre atento, um olho no peixe e o outro no gato. Porque gradualmente ele vai inserindo nas pessoas as ideias do paganismo, da nova era. E ele vai fazendo isso, o assunto é inteligência artificial, né? Fazendo com que tudo isso, a nova era, NOM, né? NOM, nova ordem mundial, ele vai fazendo com que isso tudo pareça compatível com a teologia bíblica. E o diabo tem diversas frentes de trabalho. Você vê, tem gente que, a gente orou aqui, né, dizendo de pessoas que veem alguém endemoniado, ou supostamente endemoniado, e o outro lá expulsando, fazendo aquela parafernália que Jesus não fazia, né? Nem Jesus, nem nenhum apóstolo batia um papo com o demônio, nada disso. Era chegar e sai e está acabado. Mas hoje tudo é espetáculo. E essas pessoas que fazem, eu quero mostrar isso para você, falar isso para você. Porque o máximo que eu consigo aqui é falar. Outro dia eu falei que a modinha era pandeiro, e já se espalhou, viu, gente? Lembra que eu falei? Do pandeiro. Já se espalhou, já está no Brasil inteiro esse negócio de pessoal cantando nos cultos com pandeiro. E a modinha agora é que tudo pode. Tudo pode. E quando alguém mostra uma expulsão de demônios, a gente vai nos comentários, porque eu gosto de ver os comentários. Onde fica esse ministério? Eu quero ir, não sei o quê. Mas é para isso mesmo que eles mostram. Por causa disso que, na grande maioria das vezes, não há demônio nenhum ali. É só para você ver aquilo que ele quer que você veja, para você passar a frequentar. E outra coisa que a gente vê que está muito comum nos dias de hoje, eu tenho o dever em Cristo Jesus de vir aqui e falar isso para você, se aceita, se você concorda, aí é outro papo. Mas que eu tenho que vir falar, eu preciso. É que hoje se dá maior ênfase no evangelho social. Evangelho social. O cristianismo é a única religião que diz que a pessoa é salva só crendo. Não precisa de ato nenhum. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Você não precisa fazer isso, fazer aquilo outro. E o evangelho social prega o quê? Exatamente o contrário. Que você tem que seguir um sistema de ritual, de sacramento, de purificação espiritual. E somente aqueles que são bem-sucedidos na visão do mundo, porque o que é
ser bem-sucedido na visão espiritual? É completamente diferente do que ser bem-sucedido na visão do mundo. Nenhum apóstolo foi bem-sucedido na visão do mundo, mas todos foram bem-sucedidos na visão espiritual. Mas esse evangelho social diz que somente aqueles que forem bem-sucedidos na visão... Pois é, Esther, eu também concordo com você. Não, inclusive não é só pandeiro, viu, Esther? Tem até atabaque hoje também. Estava vendo um vídeo aí. O negócio tá terrível. E eu tenho que vir aqui falar. Então, só aqueles que são bem-sucedidos na visão humana que são salvos, porque Deus abençoou. E a inteligência artificial ajuda a levar isso para as pessoas. E, infelizmente, o homem, ele não é vigilante. Nós não somos vigilantes. O homem tem que ver, precisa ver a inteligência artificial como algo bom, claro que é bom, mas também existe um segundo plano nas trevas para levar ameaças através da inteligência artificial. Hoje, dificilmente a gente consegue saber se tal coisa é real. Eu vi aquele vídeo, eu não sei se é real ou não. Não sei. Porque a inteligência artificial faz tudo. Cria coisas, faz aparecer, faz desaparecer, né? Você tira uma foto e tem muita gente atrás, você entra ali e tira todo mundo de trás. Eu quero tirar uma foto lá na Grécia. Hoje a pessoa consegue. Ele tira uma foto aqui, ó, plim, e põe Acrópole atrás ali. É a tal da inteligência artificial. E como é que nós fazemos com isso? Um olho no peixe e outro no gato. Precisamos tomar cuidado. Precisamos garantir, nós como cristãos e inteligentes, eu já falei para vocês e repito, e não tenho problema nenhum em repetir, nós somos poucos, mas somos inteligentes, seres pensantes, nós pensamos, nós raciocinamos, às vezes erramos, claro. Ninguém está dizendo aqui que ser inteligente é ser perfeito. Às vezes a gente erra, Erra, então vamos nos corrigir. Então a gente tem que estar garantindo que a gente esteja sempre revestido com a nossa armadura. Está aí, Edgar? Revestidos com a nossa armadura. Qual que é a nossa armadura? É a palavra de Deus, porque só ela pode nos proteger. Na oração e na explanação do início do culto, né, eu estava dizendo que nós, como cristãos, desfrutamos de um nível de proteção que vai muito além a qualquer coisa que o maligno possa lançar contra nós. Mas a gente precisa fazer uso desta proteção. E como é que a gente consegue fazer uso desta proteção? Somente quando
nós conhecemos aquilo que o diabo, que o maligno, que Satã está fazendo. Senão, como é que você vai saber? Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, você vê que a palavra de Deus é clara. Jesus está falando, olha, vocês vão estar no mundo, mas vocês não vão estar como super-heróis, cheios de raio. Não, vocês vão estar como ovelhinhas. E pior ainda, vocês não vão estar como ovelhas no meio de ovelhas. Vocês não vão estar como ovelhas no meio de boi, de cavalo. Não, vocês vão estar no meio de lobos. E o que os lobos fazem com as ovelhas? Comem, se alimentam delas. E aí Mateus continua. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Não sei se na sua tradução aí está escrito inofensivos. Mas é uma boa palavra, porque a pomba não faz mal para ninguém. A pomba não faz mal para ninguém. Agora a serpente, ela é prudente. Ela ataca porque ela fica com medo de ser atacada, então ela ataca. E os lobos estão tão ativos hoje e são tão ou mais perigosos do que eles eram nos tempos apostólicos. Os lobos hoje estão terríveis, porque eles atacam de várias formas, né? E o apóstolo Paulo, ele lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. O apóstolo Paulo, ele estava ensinando ao povo de Tessalônica a respeito do arrebatamento da igreja, que eu tenho pedido todos os dias nas minhas orações, Senhor, volta logo para buscar a sua igreja. Então, o método que Paulo usava para fazer as pessoas entenderem sobre os lobos é esse que está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2, 3. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A gente precisa reparar algumas coisas nas passagens bíblicas. Não posso só ler, bonito, né? É verdade. Não, não resolve nada isso. Nós temos que entender esse negócio aqui. Muitos cristãos deixam de observar, na verdade, alguns detalhes importantíssimos nesta passagem. Estou falando de inteligência artificial. Mas Paulo não fala. Mas eu estou falando.
para a gente tomar cuidado. Paulo estava dizendo que o maligno já tinha ludibriado, enganado os tessalonicenses de 3 modos diferentes. E Paulo, que sempre estava com um olho no peixe e outro no gato, já tinha observado lá. Primeiro modo, alguém na congregação, lá em Tessalônica, tinha falado, olha só, gente, quando a gente discute o assunto, a gente vai entendendo melhor. Paulo diz assim, quer por espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Quer por espírito. Via das línguas. Quem diz que fala por através do Espírito, fala com Deus, diz que fala, né? Porque a maioria não fala línguas nenhuma, é tudo mentira, algarávias, são mentiras. E tinha falado lá na congregação, através das línguas, supostas línguas, e tinha falado que o dia de Cristo já tinha até passado. Em seguida, outras pessoas ali na congregação de Tessalônica tinham recebido uma palavra profética. Olha, Deus te manda dizer. Por causa disso que Paulo diz, por palavra. Você vê que ele não usa por profecia. Porque ele mesmo diz que ia acabar esse dom. Então ele não usa, ele usa por palavras. E o que essa pessoa falou? Exatamente coisa similar àquilo que o sujeito das línguas tinha dito. E para completar, alguém tinha mandado uma carta dizendo que era Paulo, mas não foi Paulo que mandou. E nessa carta, alguém se passando por Paulo, é isso que ele está dizendo. Nessa carta alguém escreveu, olha, o dia de Cristo já aconteceu, já foi, viu? Aí a igreja de Tessalônica falou, olha, isso foi dito através de línguas, foi dito através de profecia, e agora o próprio apóstolo Paulo está mandando uma carta confirmando, mas não era Paulo que tinha escrito. E na época, olha como é importante isso aqui, na época, 2000 e pouquinho anos atrás, né? Eles tinham 2 fontes biblicamente aprovadas na época: línguas e profecia. E tinha uma terceira ainda, que era a garantia assinada por alguém de uma reputação impecável, que era Paulo. Mas não tinha sido Paulo que escreveu. Alguém forjou isso. Talvez até com o desejo, a intenção de ajudar. Mas estava tudo errado. Tudo errado. Por que a gente vem aqui e batalha esse negócio de língua, gente? Isso daí não é mais bíblico, já cessou. O dom de línguas da época apostólica era línguas, idiomas. A gente fala, mas parece que a gente está falando para a gente mesmo. Porque as pessoas continuam e são aplaudidas falando aquele monte de bobagem.
Então você vê que se a gente não tiver prudência, até aquilo que a gente entende como verdadeiro, nem é verdadeiro. E a inteligência artificial é isso, né? Mostra coisas que parecem que são verdadeiras, mas são montagens. A carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2, 3, a carta era uma falsificação. As outras duas fontes bíblicas, ou que pareciam bíblicas, não eram bíblicas. O maligno tinha colocado essas palavras nas mentes desses membros, talvez até sinceros da congregação. Mas eles não estavam, como escreveu o irmão aí, vigilantes. Se outros membros da congregação estivessem familiarizados com a Escritura, eles teriam entendido perfeitamente a referência ao dia do Senhor no Velho Testamento. E saberiam que aquelas afirmações, línguas, palavra e por carta, eram falsas. Vocês estão entendendo? Que isso continua acontecendo nos dias de hoje. A irmã aqui, eu não está aqui, ó. Esther, parabéns, querida, exatamente, mas não só ela, viu? Me fugiu aqui o nome agora. Pessoal a Ellen White é do Adventismo, né? Mas tem os Mormons, né? Que também entraram nessa, nos dias de hoje, ó. Aceitando falsas afirmações. Então, a inteligência artificial é algo bom, é algo bacana, ajuda, porque concentra ali as informações deste mundo praticamente. Mas nós precisamos ter um cuidado, mais um cuidado. Isso aponta para uma vigilância maior de discernimento nesse nosso tempo. O tempo que a gente vive, que é as vésperas da volta do nosso Senhor, é um tempo de extrema vigilância. A gente não pode assumir nada como certo e garantido. Olha que maravilha, expulsou. Você não pode assumir aquilo, porque você viu aquilo que queriam que você visse. Né? De repente aí começam a expor vídeos aí de disco voador, de não sei o quê, mas olha lá, é a inteligência artificial fazendo tudo isso. Por quê? A inteligência artificial é um negócio bacana, legal, eu sei muito pouquinho disso, mas às vezes eu mexo aí um pouco também com vídeo e tal, mas ajuda a mentira a se multiplicar em grande escala. E dentro dessa ajuda, a inteligência artificial acaba empacotando de modo altamente atraente e sedutor as coisas apelativas que ela consegue fazer, a inteligência artificial. Então, quando você diz assim para você mesmo, às vezes, ou diz para alguém, não é possível que eles estejam errados. Né? Quantas vezes, eu vi lá, eu vi. Aquilo é verdadeiro. Eu vi. Não fale mais assim.
Porque 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, escrito por Paulo há 2000 anos atrás, para a gente arredondar o tempo, diz que eles podem estar errados sim. Tanto é que lá em Tessalônica, eles todos, pessoal das línguas, da profecia, das cartas, estava todo mundo errado. Precisou Paulo ir lá e corrigir rapidamente. Você está entendendo? Eu estou conseguindo me fazer entender? Não é que você não entenda, é que é um assunto difícil de explicar. Né? Como é que eu vou pegar a inteligência artificial e trazer para a Bíblia? É dificílimo, eu não consigo. Estou com dificuldade aqui. Então, como cristãos, a gente precisa se revestir da armadura de Deus todos os dias e orar com muita sinceridade, mas muita, extrema sinceridade, pedindo ao nosso Senhor discernimento. Discernimento. Porque o maligno, Satã, ele planeja nos atingir com as suas melhores armas, hein? Não pensa que está usando arminha de espoleta, não. É com as suas melhores armas ele quer. Maravilhoso, poderoso, grande Senhor da glória, eu agradeço, Senhor, glorifico o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor não nos abandona, em tudo o Senhor está conosco, em tudo, 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 tudo. Dá-nos, Senhor, mais e mais discernimento. Discernimento. Dá-nos sabedoria e dá-nos inteligência. Esta é minha oração. Por mim, por todos os meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E respondendo ao Hassan, não, claro que não, Hassan. Não acho que teve alguma visão de inteligência artificial no livro do Apocalipse, é claro que não. Nenhum livro do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, claro que não. Isso é ação do Santo Espírito do Senhor.